É o seguinte, eu falei pra vocês no início do programa que hoje a gente ia falar sobre endometriose. Esse é o mês de março, março amarelo, e aqui a gente vai entender um pouquinho mais até do diagnóstico de alguns dados que a gente separou pra vocês. Olha lá. Doença crônica que afeta mulheres em idade reprodutiva, a endometriose atinge mais de 7 milhões de brasileiras. No mundo, são 190 milhões de diagnósticos da doença, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A campanha Março Amarelo é celebrada para conscientizar a população sobre a importância de realizar exames preventivos que ajudem a identificar a doença. Assim, é possível desenvolver um tratamento precoce, identificando o problema ainda no início e melhorando a qualidade de vida da mulher. Por ser difícil de diagnosticar, a doença pode afetar a vida feminina, ocorrendo o quadro de infertilidade em 40% dos casos. Fique atenta aos sinais e procure ajuda. Um acompanhamento multidisciplinar pode oferecer significativa melhora da qualidade de vida destas mulheres. Tá aí para falar mais a respeito desse assunto, convidamos a ginecologista, a doutora Fernanda Leles. Bem-vinda. Obrigada. Prazer obrigada. sempre recebê-la. E hoje vai ficar bonito no vídeo que a gente, né? Tá combinando. Tá exatamente. Bem de saúde feminina. Bem de saúde feminina, é isso aí, doutora. Vamos lá, a gente fez o VT de abertura, que é super importante pra gente entender esses números, eles são altos, né? Quando a gente fala 40%, olha o impacto que tem na vida de uma mulher, né? Mudança na sua qualidade de vida, a questão da infertilidade, que é algo muito presente, muito importante, muitas vezes é o que faz essa mulher desconfiar e buscar ajuda, né? Sim. Até esse momento, ela de repente não desconfia que ela pode ter endometriose. Sim, a gente fala muito de endometriose com a dor sendo o principal sintoma. Uhum. Mas ela se manifesta de diversas formas, então algumas pacientes sim são assintomáticas e às vezes você só vai descobrir que você tem esse sintoma de endometriose na infertilidade. Muitas mulheres também jovens acabam recebendo medicações para os principais sintomas e ofuscam a dor, o que é uma forma de tratamento, sim, mas adiam também o diagnóstico. E aí, esse é o grande problema. Precisa ter o diagnóstico, né? Precisa. Eu vou colocar aqui para vocês, a gente vai abrir essas caixinhas, porque esses daqui são os 5 Ds da endometriose, são os sintomas e vai ficar fácil todo mundo lembrar deles aqui com a ilustração que a Juju preparou. Então eu vou abrir primeiro essa caixinha aqui. Sim, tá, eu separei os principais sintomas. E aí, se você quiser gravarem. Mostrar na maquete, conforme a gente for falando, vai ser mostro. Bem legal. Vamos lá, o primeiro sintoma tá aqui, é o primeiro D, que é o dismenorreia. Dismenorreia. O que significa dismenorreia? É a cólica menstrual. Sim. Então, a cólica menstrual, podemos ter aí seu desconforto durante a menstruação, mas não é para ser incapacitante, né? Então, a gente sabe que tem muita mulher que procura hospital, que acaba faltando nas suas atividades, trabalho, escola. Então, isso não é para ser normalizado. Então, a endometriose normalmente começa com esses sintomas. Então, aquelas adolescentes que têm muita dor, já é para nós levantarmos um sinal de alerta. Cólica mesmo. Cólicas. Incapacitantes. Incapacitantes, aquela bem pesada. Bem pesada. Tá certo. Vamos para a próxima. Olha Vamos. lá. Essa caixinha aqui traz esse outro D, que é a dor pélvica. E nós falamos em dor pélvica crônica, porque já é um sintoma mais estendido. Então, são mulheres que sentem uma dor que não estão mais associadas ao ciclo menstrual por mais de 6 meses, e 57% das mulheres com endometriose têm esse sintoma. Nossa, então, doutora, é uma porcentagem muito grande e que também é uma dor que atrapalha muito a qualidade de vida da mulher. É uma cólica, só que manifestada no período fora... Ela é crônica, então pode ser uma dor lombar, pode ser uma dor pélvica. Ela foge do período menstrual, pode se intensificar nesse momento, mas ela é uma dor crônica. Normalmente é nesse momento em que as pacientes acabam chegando no consultório, às vezes já com alguns quadros um pouco mais avançados. Que coisa. Vamos lá. Tem outro D aqui também, que essa daqui é Que é outro palavrão. Dispareunia. O que significa essa palavra? É a dor na relação sexual, na penetração profunda. Então, aí eu vou utilizar essa maquete de útero que eu trouxe aqui. Então, esse daqui é um útero visualizado bem aqui, né? De frente pra mim, como se fosse um útero meu. A região posterior aqui do útero, que nós chamamos de região retrocervical, é a região de maior acometimento da endometriose. Tá. Então, quando a gente para pensar que a relação
sexual acontece aqui na vagina, tendo um íntimo contato com essa região, causa dor. Os focos de endometriose na pelve, eles são dolorosos. Então, um dos principais sintomas para desconfiarmos da endometriose é essa dor na relação sexual profunda. Agora, a pessoa pode ter endometriose em outros pontos e aí na relação não ter. Sim, é uma porcentagem de apenas 30, né? É bastante gente, mas 30% das pacientes com endometriose que tem essa dispareunia. Tá certo. Próximo, então, olha lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Disfunções urinárias e intestinais. Sim, a endometriose, então, como ela acontece fora do útero, ela pode, às vezes, acometer bexiga, intestino, e nesses casos mais avançados, que é uma endometriose profunda, mais severa, cometendo outros órgãos, eu posso ter dor ao urinar, eu posso ter dor ao evacuar, às vezes até sangramento no período menstrual. Então, esses sintomas podem ter outras causas, é claro, mas para nós gravarmos, são sintomas associados ao período menstrual. Tá, no período menstrual fica mais intenso. Sim. Antes da próxima caixinha, doutora, vamos lá, vamos entender um pouquinho a respeito do diagnóstico, porque embora, então, essas questões possam estar unidas ou as mulheres apresentarem uma ou outra, e eu acredito que num quadro como esse, e tão comum como a gente viu até nos dados, uma mulher ela apresenta pelo menos 2 a 3 queixas e sintomas do que a gente está falando. E aí, hoje, como é feito o diagnóstico? E quando a gente pensa na questão dos exames de imagem, até do transvaginal e etc., nem sempre consegue ver esses focos de endometriose. Isso é algo que eu acho importantíssimo da gente ressaltar, porque muitas mulheres chegam para mim falando, mas eu sempre fiz meus exames ginecológicos, sempre fiz minha saúde completa, porém, os exames de rotina não visualizam a endometriose, exceto se é uma endometriose de ovário, que já é uma parcela restrita assim, dos casos de endometriose, mas eles não têm essa finalidade. Para a gente poder fazer o diagnóstico de endometriose, eu preciso de exames específicos para endometriose, que nem sempre vão estar acessíveis ou nem sempre vão ser solicitados pelos médicos. Então, eu acho que a nossa barreira maior do diagnóstico é perceber os sintomas, fazer com que a doença seja lembrada pelo ginecologista, que apesar de que agora a doença está muito na mídia, né, ela nem sempre vai ser lembrada com um único sintoma específico. Então, a partir daí, o ginecologista vai fazer a solicitação do exame correto, que normalmente é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal e a ressonância magnética de pelve com preparo intestinal também. Os dois preparos são muito importantes. Sim. Que coisa, pela localização da doença, porque aqui atrás do útero tem o intestino, então se esse intestino está muito repleto de fezes ou gases, pode atrapalhar e ofuscar as minhas lesões. Gente, olha que interessante. Então, por isso, a gente vê uma porcentagem grande, mas ao mesmo tempo as mulheres sem diagnóstico e convivendo com dor e falta de qualidade de vida e tal, e muitas vezes tentando engravidar também, né? Antes de abrir a próxima caixinha, a gente vai ouvir também as palavras... Daqui a pouquinho, Gláucia? Então, eu vou fazer o seguinte, já a gente vai ouvir as palavras da Débora Pádua, ela é fisioterapeuta pélvica e sexóloga, ela fala um pouquinho da questão da endometriose, do vaginismo, ela explica pra gente algumas diferenças. Que é uma dispareunia também. Também, né? Eu vou lá e já volto, então, doutora, pra gente continuar. E você de casa, manda perguntinha na @VocêBonitaTV. Volto já. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tem uma sonora pra ouvir? É interessante a gente colocar no nosso assunto, porque como você disse, doutora, quando a gente fala de vaginismo, é uma questão séria e que o principal, eu acredito, a preocupação é que as mulheres têm uma dificuldade de expor e buscar ajuda, né, doutora? Completamente. E é um quadro ali, uma situação bem específica. Então a gente vai só ouvir as palavras da doutora Débora Pádua e já a gente volta para suas explicações também. Olha lá. Olá, boa tarde. Eu sou a Débora Pádua, sou fisioterapeuta pélvica e hoje eu quero explicar para vocês a diferença entre a endometriose e o vaginismo. A endometriose é uma patologia onde a camada interna do útero da mulher acaba escamando e indo para outras regiões, outras cavidades, como as trompas e os ovários e também a cavidade pélvica, provocando ali inflamação,
dor, aderências, e essa mulher muitas vezes vive sentindo dor, às vezes durante a menstruação, às vezes após a menstruação, e outras mulheres que acabam tendo dor pélvica sentem sempre dor em toda a região. A diferença do vaginismo é que o vaginismo é uma disfunção sexual feminina que acaba provocando uma contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico, que ficam em volta do canal vaginal, dificultando a penetração, seja para uma relação, seja para colocar uma medicação, para o exame ginecológico ou qualquer coisa que a mulher tenha que ser penetrada como um absorvente interno. Muitas vezes, uma coisa pode levar à outra. A mulher que tem endometriose, ela muitas vezes tem dor e ela começa a provocar contrações de toda a musculatura de assoalho pélvico, fazendo com que essa musculatura vá se modificando e vá ficando cada vez mais tensionada e mais dolorida. Então, essas mulheres muitas vezes também podem desenvolver o que chamamos de vaginismo. Todos esses dois casos podem ser tratados e devem ser tratados. Uma equipe multidisciplinar pode fazer parte disso. Pessoas como ginecologistas, psicólogos, fisioterapeutas pélvicos, nutricionistas. Então, nós nos juntamos para o bem dessa paciente, para que essa mulher não tenha mais dor, seja durante a relação, seja para ser examinada, e que isso aumente a qualidade de vida das nossas pacientes. O tratamento é necessário. Dor nunca é normal. É sempre uma forma do nosso corpo mostrar que algo está errado. Então, se você tem alguns desses sintomas, alguma dessas dificuldades, você precisa de tratamento. Tá, e o trabalho da Débora Pádua é muito especial, gente. Ela é fisioterapeuta pélvica e sexóloga. Vou deixar o contato, @vaginismo, para quem quiser ir lá saber mais, conhecer a página, @vaginismo. E doutora, é bem isso, né? Muito, eu tava aqui só concordando, né? É, o VT muito bem feito. Doutora, a fisiopélvica, Débora falou muito bem, inclusive, que a dispareunia, a dor na relação, ela pode ser tanto o vaginismo, quando é de penetração, quanto de profundidade sendo endometriose. Então, a gente aborda muito isso em consulta. E ter o diagnóstico, como a doutora falou. Eu vou abrir a última caixinha pra gente falar de tratamento. E aí, doutora, eu já te convido pra ficar com a gente na nossa culinária daqui a pouquinho, viu? Opa. E aí a gente vai responder as perguntinhas do público, porque a nossa nutricionista e chefe, Gabi Esteves, ali minha amiga, ó, já está chegando com uma receita maravilhosa e a gente vai bater esse papo junto. Então vai mandando perguntinha. A última caixinha diz... Dos sintomas. Isso, o nosso último que é a dificuldade para engravidar. Então, a gente pode ver que aqui não envolve dor, né? Então, às vezes as pacientes são assintomáticas e têm esse sintoma. 40% das mulheres com endometriose vão ter alguma dificuldade para engravidar. É um número alto, isso assusta muitas mulheres, mas o que é importante a gente entender é que o que causa essa infertilidade normalmente é a distorção da anatomia, porque a endometriose causa muita aderência, e o processo inflamatório total. Então, muitas vezes, essas pacientes com dificuldade de engravidar, se elas não conseguirem engravidar espontaneamente, né, os 60%, elas vão se beneficiar, por exemplo, de uma cirurgia para a ressecção desses focos. E que é possível restituir essa anatomia, tornar tudo pérvio e capaz de engravidar. E retirando também os focos, né? Porque isso também impede muitas vezes que o embrião... o cenário inflamatório, né, todo externo ao útero, atrapalha muitas vezes o embrião de se implantar também. Então, nesse caso, a cirurgia é uma das formas de tratamento, mas para tantos outros também. O tratamento vai depender muito, né, dos sintomas da paciente, da fase de vida dela, dos sintomas que ela tem, como eu já disse, e se ela já tem prole constituída, né, se ela já teve filho, se ela ainda tem desejo reprodutivo ou não. Então, o acometimento das lesões também vai ditar muito isso. Basicamente, o tratamento ele envolve uma ação hormonal, um bloqueio hormonal, porque a endometriose vem do endométrio, que é o tecido menstrual. Então, se eu bloqueio a menstruação, eu estou melhorando os sintomas da minha paciente.
paciente. Dependendo se eu tenho uma extensão muito grande de doença, pode ser que eu tenha benefício na cirurgia também, se acometem órgãos importantes, como eu já disse, do intestino ou das vias urinárias, mas muitas pacientes ficam, 70% das pacientes com tratamento clínico, que envolvem o bloqueio hormonal que eu disse e as medidas comportamentais que a gente vai abordar com a Gabi daqui a pouco, elas têm melhora dos sintomas, e às vezes ou poucos sintomas ou assintomáticos, 70%, é uma porcentagem muito relevante. Porque diminui muito a qualidade de vida quando a gente pensa na dor da relação sexual, no período menstrual, que é um tempo do nosso mês grande, são muitos dias, né? E a gente tem que dar conta nesses dias também, trabalhar e etc, né? Cuidar da casa, enfim, filhos e tal. E aí, nesses momentos, então, medicações também podem estar associadas para dar um suporte. Sim, tanto para analgesia, né, retirada da dor da paciente, quanto para esse bloqueio hormonal, né? Então, aí a gente pode utilizar métodos contraceptivos, então pílulas ou pílulas só de um tipo de hormônio, que é a progesterona, ou até DIUs hormonais. Então, temos aí um arsenal terapêutico grande, mas o que eu gosto de frisar é que as medidas comportamentais, como uma dieta anti-inflamatória, que vamos falar bastante com a Gabi, atividade física, e também manejo de estresse. Manejo de estresse tem grande repercussão na sintomatologia da endometriose. Também. E é a parte mais difícil, né? Porque é a nossa responsabilidade. É muito difícil, infelizmente, né? Podia ter uma coisa mais simples. Mas no final a mudança de hábitos envolve todas tudo, as doenças, né? né? Todas as doenças. Todas as doenças. E eu vou fazer o seguinte, então, já, Gabi Esteves, né? Vem bater esse papo junto com a gente, vai ensinar uma receita que é uma panquequinha maravilhosa, sem glúten, que nós vamos experimentar, doutora. E aí é o momento que a gente vai tirar todas as dúvidas do público e ouvir também a Gabi com essa parte toda nutricional e que a gente sabe que faz diferença. Muita diferença. Na nossa saúde, não tem jeito. Doutora, então deixa eu já agradecer, também passar aqui o seu Insta, que é @Clínica Ginilife, certo? Doutora Fernanda Leles, ginecologista, @Clínica Ginilife. Vocês encontram o trabalho dela. Então, até daqui a pouquinho. Bem-vinda. Até daqui a sempre. Nossa, você é bonita. Eu já tô aqui prontinha para essa receita e para receber essa minha amiga. Gabi Esteves, bem-vinda. Nossa nutricionista tão especial, referência na área, chefe, porque cozinha que é um negócio, né, doutora? Então, assim, chegou o momento da gente unir aqui também toda a sua experiência como nutricionista, que além da receita que vai ao encontro do que a gente está falando a respeito de endometriose, você tem várias dicas de comportamento. Verdade. Né? E mudanças de hábito. Verdade. Então, e assim, a nutrição tem muito a agregar a pacientes com endometriose. E eu escolhi o brócolis não à toa, tá? O brócolis, assim como as outras crucíferas, couve, couve-flor, tem uma substância muito importante para mulheres com endometriose. Olha que legal. Então, além de ajudar pela fibra, por excesso de estrogênio nosso ir embora, ele também ajuda a gente quebrar o estrogênio para reabsorver. Olha! Que é uma das coisas fantásticas para mulheres. Isso que também é interessante quando a gente pensa na questão do câncer de mama, dessa proteção. Sim, porque diminui essa questão estrogênica do nosso corpo. Olha, muito legal. E a nossa panquequinha, então, é de brócolis. De brócolis com recheio de palmito, bem proteica, cheia de fibra e sem glúten, que também é uma coisa bem legal para quem tem endometriose, a gente evitar um pouquinho. Bom, você vai contando pra gente o que mais a gente pode evitar. Vamos lá, começamos então lá? pela massa? Vou fazer primeiro a panquequinha. Tá. Ai, legal. Daí... É uma receita... não chega a ser vegetariana a massinha porque tem ovinho, né? Mas esse recheio, gente, pras veganas, sim, e vegetarianas é legal. O ovo a gente pode substituir também, né? Pode. Por grão de bico, por alguma coisa assim, legal. tá? Mas o objetivo aqui é a gente deixar uma proteína boa, que a gente sabe que carne vermelha não é indicado para portadoras de endometriose. Sim, então aumenta a inflamação. Aumenta a inflamação, tá? Então vamos fazer uma coisa rica em proteínas, mas com ovos. Eu trouxe aqui creme de ricota, mas pode usar um creme vegetal, alguma coisa. Tofu. Sim, algum creme nesse sentido, tá? Mas uma coisa bem saudável. E cá, uma coisa assim que eu sempre falo que eu vou falar no meu Instagram e eu não falo, e eu vou aproveitar que tem todo mundo aqui, que você tem uma audiência enorme. Não é porque estamos falando sobre endometriose que essas medidas têm que ser feitas só por mulheres portadoras de endometriose, né, Fê? O que acontece?
tudo isso que a gente fala, de evitar disruptor endócrino, de evitar usar esmalte com parabenos, da gente melhorar o uso de desodorante, a gente escolher bem uma panela, tudo isso é importante para todas as pessoas e principalmente para mulheres e desde a infância. Então, tudo que a gente fala aqui para endometriose, usem na sua vida, que só vai ter benefício. Sem dúvida. Quem tem as doenças inflamatórias precisa ter mais cuidado ainda. Mas todo mundo tem que ter cuidado. É isso aí. Então vamos lá. 2 ovinhos. Vamos lá. Vamos pôr os ovos. Vamos colocar QR Code. Aqui, você aperta aqui, ó. Vou colocar um pouquinho. Esse é leite de arroz, tá? Tá. Colocar. O brócolis está só cortadinho, né? Tá cru. Cru. Ai, que legal. Tá? E Fácil. uma colherzinha de azeite. Eu vou bater isso daqui e depois aos poucos a gente vai colocando a farinha, ok? Certo. Eu já vou aquecer esse fogo, por favor, querida. Já ajudo. Que a gente vai colocar, fazer... aqui tá melhor, né? Já vai colocar a panquequinha. Já. Ó. Mexer só um pouquinho, que a gente nunca conhece o liquidificador da nossa casa, né? Não, e olha, eu vou te falar, liquidificador é um negócio que me lembra o meu início na televisão. Ixi, E daqui a pouco eu conta. Contei que eu comecei no Best Shop TV e aí a gente vendia o liquidificador. E aí, de vez em quando, ao vivo, tinha alguns problemas. Olha, isso de ao vivo. Às vezes, as pessoas falam pra mim assim, ai, você fica com cara séria, cozinhando e tal. Falei, também e o medo de dar uma coisa. O negócio cai. Bom, já você conta pra gente quanto que vai render. Vou lá e já volto, mas tem perguntinha do público já, porque comentei com vocês que a gente aproveitaria para responder todas as perguntinhas. Ó, a Dri mandou pra gente um beijo, viu, Dri? Gostaria de saber qual a diferença entre endometriose e adenominose. Fui diagnosticada com adenominose. A gente vai falar daqui a pouquinho, porque agora... Quantas vamos render aqui? Já vou colocar a perguntinha do público, só pra gente ter uma ideia da receita, das quantidades que você passou. Tá. Maiorzinha, Carol, vai dar entre 4 a 6. Ah, bastante. Isso vai depender do tamanho dos ovos, né? Basicamente do tamanho dos ovos, porque se ele for muito grande, você vai ter que pôr um pouquinho mais de farinha, entendi. Tá? Tá. Então, mais ou menos isso. Tá, okay? E vamos responder a perguntinha. Olha que bonita que tá. Você jogou um pouquinho de brócolis? Eu ponho um pouquinho, eu ralo ele cru, ó, pra você. Ah, que legal. Pode ser pro... Ele cru, eu bato ele no processador, ele fica aqui nessa farofinha. E daí eu coloco em cima, assim, cá, pra quê? Pra ficar mais fibra ainda. Entendi. Tá? Muito legal. Olha lá que linda que tá a panquequinha. Perguntinha que a gente deixou, então. Vamos lá, doutora. E Gabi, você também pode dizer. Tá. Gostaria de saber qual a diferença, então, entre endometriose e adenominose. Fui diagnosticada com adenominose. É uma ótima pergunta. A adenomiose, ela na verdade é uma doença diferente da doença endometriose. É uma prima da endometriose. O que muda entre uma e a outra é o local de acometimento. Então, a endometriose, eu tenho os focos do endométrio, que é aquela camada que espessa e descama todos os meses em forma de menstruação. A endometriose, eu tenho esses focos fora do útero. Tá. A adenomiose, eu tenho esses focos dentro do útero. Na verdade, é dentro da musculatura do útero, né? Eu brinco que é como se fosse um chocotone. Aqueles focos de endometriose penetrando ali o que a gente chama de miométrio, que é o músculo do útero. Tá. Os sintomas delas coincidem quando a gente fala de dor e de dificuldade para engravidar. Tá. Mas a adenomiose, ela tem sangramento. Então, isso costuma diferenciar essas duas doenças, além, claro, dos exames de imagem. Mas os exames de imagem, a gente consegue achar esses focos de forma mais tranquila na adenominose do que na endometriose. Muitas vezes um ultrassom simples pode avaliar essa musculatura do útero com esses achados. A ressonância vê melhor, mas é possível de ver sim. Também. E agora vamos para o próximo passo da nossa receita, já mais perguntinhas do público. Enquanto tá feitinho aqui, bonitinho, a gente vai fazer um refogado muito simples do palmito. Então, começa com um pouquinho de azeite, vamos refogar cebola, tomate sem semente, picadinho, alho para dar um sabor gostoso, o palmito, que aqui eu tô usando pupunha, que eu já dei uma
fervida nele 3 minutinhos. Ai, que gostoso. E só. E Ai, depois gente. no finalzinho... Não, e você vem, aí você faz... nós vamos comer fresquinho, tá prontinha aqui, ó. Ela faz bonitinho. Não é que tem aqui, não, pega aquela ali que tá pronta. Não, ela faz tudo ao vivo. Ica, é justamente isso. Quem tem tempo de ficar preparando, Então, não dá, rápido. entendeu? Então tem isso em casa, vai lá, bate rapidinho, faz. Ó, quanto tempo que nós estamos aqui e já fizemos... Nossa, ela já cresceu. Eu gostei, ela fica uma panquequinha gordinha, bonitinha, né? Olha lá. Olha que maravilha. Linda. Sensacional, né? E o cheiro tá incrível. Tá maravilhoso. E Gabi, eu ia te perguntar, quando a gente pensa até nessa questão de um refogado simples, básico, tem algum elemento que quem tem doença inflamatória, que tem essas questões, deve evitar? Por exemplo, alho poró, enfim, algumas coisas que podem estar relacionadas? A primeira coisa é o óleo que se usa, né? Sim. Então, óleo vegetal jamais, tá? Nunca usar. Me perguntam qual é o melhor? Azeite. Azeite não tem erro, pode esquentar, pode colocar na salada e tranquilo, tá? E assim, algumas mulheres, junto com a endometriose, tem algumas doenças intestinais, que nem a doutora falou. Então, por exemplo, quem tem síndrome do intestino irritável, a gente... É inflamatório também. Daí a gente diminui, por exemplo, cebola e alho, que pode dar distensão abdominal e tal. Então, tem algumas particularidades. Então, assim, o todo é muito parecido. Mas por isso que é legal, você ter uma consulta individualizada. Porque daí a gente consegue, assim, peneirar bem e fazer... Que nem glúten, é uma coisa que não é todo mundo que tem endometriose que tem que diminuir. Leite, entendeu? É uma coisa que a gente vai individualizando. Na sua prática clínica, me conta daqui a pouquinho, tá? Se você acha que as pessoas têm que diminuir, você também, doutora, se vocês, na prática clínica, conseguem ver resultado das pessoas que comem menos glúten. E eu vou deixar uma perguntinha do público, quem escreveu pra gente, na tela, olha lá. Obrigada, Sam, beijo. Quem tem endometriose pode colocar DIU, vai sentir dor? Essa pergunta é tão legal. Muito bacana, a gente vai falar a respeito de DIU daqui a pouquinho, né, já que tá pronta a receita, minha amiga? Eu ia brincar que a gente tá, né, as moças de rosa hoje, e já tá tudo pronto? Já tá aqui, ó, espera. Olha que lindo isso, vamos responder perguntinha comendo, que gostoso esse momento, né? Olha, muito bom. Então a panquequinha e o creminho, você só colocou o creme de ricota. Só. Acabou, mexeu, palmitinho, tomatinho. Pimentinha do reino, que eu sei que você gosta, a Fê também gosta. E é isso aí. Vamos ser felizes então e vamos responder as perguntinhas. A gente deixou uma perguntinha aí. Essa pergunta é muito legal a respeito do DIU, né? Do DIU. Se quem tem então endometriose pode colocar e se vai sentir dor. Sim. A dor da inserção do DIU, ela independe de termos endometriose ou não. O único ponto que vale a pena levantar como atenção é a escolha desse tipo de DIU. Então, uma paciente que ela tem endometriose, ela precisa da escolha de um DIU hormonal. Porque um DIU de cobre, por exemplo, ele vai aumentar um pouco das cólicas, ele pode aumentar o padrão de sangramento. Então, aumentaria a sintomatologia das pacientes. Entendi. O DIU tem finalidade contraceptiva, mas a gente vê benefícios nele quando utilizado em pacientes com dor de endometriose. Então, é interessante colocar, você não vai sentir mais dor na inserção por ter endometriose, mas escolha o DIU correto. Tá certo. Bom apetite, vamos experimentar? Enquanto a gente coloca mais perguntinha, porque isso aqui tá bom demais, gente. Enquanto vem a perguntinha lá, eu vou responder a que você perguntou antes do... Isso, do glúten. Se melhora perfeito. sem o glúten. A gente vê uma melhora muito clínica, grande. Né? E principalmente no conjunto das coisas, né? Então, usar o medicamento que o médico passa, fazer atividade física, dormir melhor, evitar esses disruptores endócrinos do dia a dia. Então, quando vai tendo esse conjunto de coisas, e a gente sabe que é difícil, né, Fê? Porque é muita coisa. Então, aos poucos, e agregando isso no dia a dia, a gente vê melhoras absurdas. Eu tenho paciente que fizeram assim, com 1 ano de diferença, ultrassom, e regrediu as lesões. Puxa, que legal, né? Claro, então usando a medicação e fazendo um baita trabalho lindo que ela fez. Essa foi incrível, essa paciente. Assim, então, teve esse controle, né? Então... Mudança de hábito mesmo, né? Sim.
É até importante para a paciente perceber a responsabilidade que ela tem perante os tratamentos também, né? A gente oferta medicação, oferta cirurgia quando necessário, mas a paciente tem que ter a parte dela. Eu brinco que é a lição de casa. Então, ela tem que fazer a parte dela, cuidando da saúde, que, como falamos, vai melhorar outros cenários também, não só a endometriose. Sem dúvida. Mas é essencial. Tem mais perguntinha, olha lá. A gente tá uma delícia isso aqui. Gabi, parabéns. Eu adoro sua comida. Eli, um beijo. Tem uma faixa etária específica para endometriose? Sim, a gente fala que é uma doença de mulher jovem. O diagnóstico costuma ser por volta dos 27 anos, mas as mulheres podem ter o início dos sintomas desde a primeira menstruação. É uma doença hormônio dependente, né? Então, enquanto eu tenho estímulo desses focos, eu vou ter sintomas e posso ter progressão da doença. A endometriose não tem cura, infelizmente. Então, a gente sabe que quando entra na menopausa, a gente tem melhoria dos sintomas, mas não é cura. Os focos continuam ali, se não ressecados. Então, é uma doença de mulher jovem. Enquanto eu tenho estímulo hormonal, eu vou ter doença. E uma coisa importante, me perdoe, é uma doença que não tem cura, é uma doença inflamatória, é uma doença genética e epigenética. Ela tem uma piora com os hábitos e onde essa mulher está inserida. Então, muitas vezes você vê, né, vó, mãe, filha, vai passando. Por quê? Porque são os mesmos hábitos dessa família. Né? Entendi. Que interessante essa análise, né? Até Sim. para as meninas terem essa ideia. Agora, uma questão. Para as meninas que têm muita cólica desde cedo, desde o início da menstruação, e que não têm uma vida sexual, que não tiveram relação sexual, o exame específico seria A ressonância magnética. A ressonância direta, Sim. né, doutora? A gente fala em ultrassom transvaginal quando a paciente, claro, já iniciou a vida sexual. É importante a gente dizer isso, porque tem muitas meninas e muitas mamães com as meninas nessa fase que assistem a gente, né? Sim. Então, Mas também um bom exame clínico, tanto na anamnese quanto o exame físico, ele já é suficiente muitas vezes para eu iniciar um tratamento. Então, a gente está falando de medidas básicas, alimentares, estamos falando de algumas medicações simples. Então, eu posso já melhorar a qualidade de vida dessa mulher, desde que ela também acompanhe, para também não fazer um diagnóstico tardio em algum momento. tá certo. Então, temos que ficar atentos a isso. Sim. Tem mais perguntinha. Nossa, tá muito bom, muito bom. Ô, coisa boa. Vanessa, obrigada, um beijo. Existem grupos de alimentos que podem piorar os sintomas e as cólicas da mulher afetada? Vanessa, existe sim. Carne vermelha é uma dessas. Essas coisas muito fibrosas, se você tiver acompanhado aí de um intestino irritável, também pode acontecer. Industrializados em geral, então todos os conservantes, corantes, tudo isso piora bastante dor. Bebida alcoólica piora muita dor. Maus hábitos, cigarro, uso de drogas, essas coisas também pioram bastante, né? O que mais, Fê? Os embutidos, né? Que entram aí nos ultraprocessados, são bem inflamatórios. É difícil de nós dizermos exatamente quais são os alimentos. Os estudos, eles têm um fator de confusão quando a gente avalia cada uma desses alimentos, mas na nossa prática clínica, como você mencionou anteriormente, é evidente que a melhoria alimentar faz diferença. E açúcar, essa questão também? Muito, sim. Esqueci. Na endometriose também tem uma... Muito, porque açúcar é extremamente inflamatório, né, Carol? Então, esqueci o principal, quase. Eu nunca esqueço desses. Se pula, eu sempre pergunto, vocês sabem. Mas não tem muito segredo, né? É alimento... natural, que é comida de mesmo, verdade, né? Comida da horta, são alimentos que a gente enxerga eles nas prateleiras como alimentos, e não como ultraprocessados. Sim. E Cássio, diga. Desculpa. Não, imagina, tem mais perguntas. O que é importante? Dietas boas para quem tem endometriose. Dieta low carb, dieta vegetariana e dieta do Mediterrâneo. Tá. Essas três, assim, tem muito artigo científico comprovando melhoras de dados, de dores por conta de dieta. Que coisa, né? Quando você cita o low carb, assim, não é porque eu pratico, não. Mas eu acho interessante a gente comentar de alguns benefícios muito claros, né? Toda vez que a gente está falando de doenças que têm relação com questão hormonal, que essa é também mais uma delas, a mulher ela pode ter endometriose e o ovário policístico de repente associado, ou mioma e endometriose, enfim, a gente sabe que também podem acontecer em conjunto. E aí a gente vê a questão da dieta low carb, ela
ela consegue, não é consertar essa questão hormonal, mas ela melhora o padrão. Com a perda de peso Não também, é, não é isso de desinflamando. E com a atividade física também. Ai, gente, eu não E sei é explicar. principalmente por conta do índice glicêmico baixo. É isso que então, faz assim, a diferença. Qual a interferência de carboidrato na endometriose? Se for um carboidrato de índice glicêmico baixo, não interfere. Se tem índice alto, interfere. E tem mais perguntinha, vamos lá. Tá vendo, gente? Aqui a gente aproveita e já conta tudo. Edna, obrigada, um beijo. A endometriose pode ser curada após a menopausa? O que acontece na menopausa, então, doutora? Eu falei previamente que não tem cura, porque não tem. Mas, sim, a gente tem os sintomas amenizados na menopausa. Então, o período próximo ali à menopausa, muitas vezes, é um período em que a gente até incentiva as pacientes, calma, vamos segurar um pouco mais com medicação. Estamos chegando num cenário em que é o que a medicação simula, né? Que é o bloqueio hormonal. Então, na menopausa, sim, temos melhoria dos sintomas. É difícil falar em cura quando a gente não tem a causa da doença. A endometriose é a doença das múltiplas teorias e não temos nada concreto, específico, que é uma única teoria. Mas, na menopausa, sim, os sintomas Mas é nessa época que também a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque não tem o sintoma, não tem a dor, não tem o sangramento, mas você pode desenvolver outras doenças inflamatórias. E não pode pegar leve com a alimentação. Então, psoríase, artrite, essas coisas, tiroidite de Hashimoto, são todas coisas que podem desencadear disso, né? Olha, gente, pauta completíssima. O mais importante é que você busque ajuda. Sim. Faz os exames direitinho, que nem a doutora falou, e preste atenção se você tem alguns desses sintomas. E não deixe a sua qualidade de vida diminuir, não, porque hoje tem tratamento. Vou agradecer essas maravilhosas, Gabi Esteves, NutriChef. Vai lá no Instagram dela, @NutriGabiEsteves, com Y, Gabi. @NutriGabiEsteves, o telefone 999-343631, 999-343631. E doutora Fernanda Leles, ginecologista, @Clínica Genilife, que eu já tinha passado para vocês, @Clínica Genilife. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Isso aqui está delicioso, esse papo maravilhoso. Adorei que, sem querer, a gente veio numa sintonia muito gostosa e que isso, né, tenha chegado até você. Te vejo amanhã ao vivo, 1